Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Nesta quinta-feira, o plenário do Supremo julgou o recurso da PGR contra a decisão monocrática do Fachin, que no dia 8 de março anulou as condenações do Lula no âmbito da Operação Lava Jato. E por 8 votos a 3, a Corte manteve a decisão do ministro de retirar da 13ª Vara Federal de Curitiba os casos da Lava Jato que envolvem o bandido de 9 dedos. Conforme o entendimento de Fachin, a conduta criminosa atribuída a Lula não era restrita à Petrobras. Sendo assim, a Vara de Curitiba não tinha competência processual para julgá-lo. Ou seja, para o ministro, que era um mero advogadozinho de meia pataca, que defendia o MST, que pedia votos para Dilma Rousseff e que por isso foi colocado na Suprema Corte pela própria, todos os magistrados devidamente concursados das 3 instâncias em que Lula foi condenado estavam completamente equivocados ao julgar o ex-presidente. Mas o fato é que agora, com as condenações anuladas, Lula não está mais enquadrado na lei da ficha limpa, que o impedia de se candidatar nas eleições. Veja bem, é necessário frisar que Fachin não inocentou Lula, apenas mandou o processo de volta para a primeira instância para um novo julgamento. Inclusive, a Corte ainda deve discutir o destino das ações. A requisição inicial era de remetê-las à Justiça do Distrito Federal. Já Alexandre de Moraes opinou que o mais indicado seria a análise pela Justiça de São Paulo. O fato é que para que Lula se torne novamente inelegível, seria necessário que a Justiça promovesse sua condenação em 2 instâncias antes do pleito de 2022, o que é praticamente impossível. Bom, votaram a favor da anulação das condenações do bandido os ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia, além do próprio Fachin. Já o presidente da Corte, Luiz Fux, e os ministros Marco Aurélio e Cássio Nunes votaram contra. Por sinal, o ministro indicado por Bolsonaro, que ultimamente tem divergido acertadamente da maior parte da Corte, defendeu seu voto, dando uma verdadeira aula aos demais colegas. Cássio Nunes elencou uma série de elementos que conectam o ex-presidente com os esquemas de corrupção descobertos pela Lava Jato. Esquemas estes que, em um contexto maior, estariam relacionados direta ou indiretamente à Petrobras, o que por isso, na sua conclusão, legitimaria a Vara de Curitiba. O ministro também apontou que, como não houve prejuízos à defesa de Lula pelo fato de os processos terem transcorrido em Curitiba, não vale sugerir suas anulações. Mas enfim, o que temos que entender é que, apesar da decisão de Fachin sobre qualquer ângulo ser uma aberração jurídica, pelo menos ela não anula o calhamaço de provas contra Lula. Provas essas que inclusive poderiam ser usadas em um novo julgamento. A decisão também protege as outras condenações da Lava Jato, pois neste caso aquele processo que julga a suspeição do Moro perde o objeto. Afinal, se todos os atos tomados pelo ex-juiz na ação contra Lula foram anulados, não tem por que julgar se ele foi parcial ou não. Dessa forma, os demais processos da Operação de Curitiba, que foram julgados por Moro, deveriam seguir intactos. Só que não. Não podemos esquecer que estamos falando dos urubus togados, que têm como interesse manter o Brasil escravo da velha ordem. Sendo assim, logo depois de Fachin ter decidido monocraticamente anular as condenações de Lula, a segunda turma do Supremo agilizou o julgamento sobre a suspeição de Moro. O processo estava paralisado desde o fim de 2018, mas foi resgatado pelo ministro Gilmar Mendes. E, como a gente sabe, com base em informações obtidas através de crime cibernético e cuja autenticidade do conteúdo é duvidosa, eles decidiram por 3-2 que Moro foi parcial. Inclusive, para demonstrar como um juiz deve ser imparcial, Gilmar Mendes chorou emocionado, homenageando a defesa do Lula, que, segundo ele, fez um trabalho brilhante para livrar a cara do bandido. Eu acho que falo em nome do tribunal, de
reconhecer o brilhante trabalho da defesa. Nós fazemos, eu faço, ministro Cássio, ministra Carmen, ministro Lewandowski, ministro Fachin, todos que já tiveram oportunidade de advogar, eu acho que faço na pessoa do Dr. Zanin uma justa homenagem. À advocacia brasileira. Com a parcialidade de Moro no julgamento de Lula, abre-se caminho para que a defesa de todos os outros condenados pelo ex-juiz entrem no Supremo com o mesmo pedido da defesa do Lula. E em uma reação em cadeia, todas as condenações da Operação Lava Jato podem ser anuladas. Não estamos falando apenas do Lula, mas do Palocci, do Gedel, do Cunha, do Cabral, do Marcelo Odebrecht. Estamos falando de uma operação que em 7 anos teve 79 fases e 278 condenações, com mais de 4 bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos e 2,1 bilhões de reais arrecadados em multas. Tudo isso pode ser jogado no lixo, fora que os advogados desses 278 condenados podem entrar com pedidos de indenizações bilionárias e devolução de todo o montante confiscado pela operação. As porteiras do inferno literalmente estarão abertas e a partir disso nenhum juiz mais vai querer arriscar sua pele condenando algum político corrupto. Será a vitória definitiva do crime, da corrupção e da impunidade. No entanto, como a decisão de Fachin passou pelo plenário do Supremo, a perda de objeto no julgamento da suspeição do Moro também deve ser discutida em plenário. A próxima sessão do STF sobre o tema, que deve ocorrer no dia 22 de abril, provavelmente terá isso como pauta. Então ainda existe uma esperança, mesmo que remota, de que a anulação das condenações do bandido de 9 dedos ainda seja um mal menor. Bom, mas a grande verdade é que o STF se tornou o único poder constituído neste país. E como qualquer ditadura subdesenvolvida, aqui não existe mais Constituição e nem separação e independência entre os poderes. Nas últimas semanas, inúmeras pautas pertencentes ao Legislativo foram impostas pelos urubus togados. Alexandre de Moraes fez a Câmara engolir a prisão ilegal de um deputado que ousou criticar membros da corte. Rosa Weber suspendeu trechos dos decretos de Bolsonaro que ampliaram o acesso a armas. O ministro Luiz Roberto Barroso impôs ao Senado uma humilhação sem precedentes ao mandar o presidente da casa abrir uma CPI que ele, no pleno uso aí dos seus direitos constitucionais, não queria abrir. Uma CPI sem pé nem cabeça, sem nenhum objetivo concreto a não ser minar a reeleição do chefe do executivo. Depois, como nunca antes visto na história desta república, a ministra Carmen Lúcia deu 5 dias para o presidente da Câmara, Arthur Lira, se explicar por que não pautou o impeachment contra Bolsonaro. E como se não bastasse, os urubus do STF também comandam o sistema de apuração eleitoral do país. Sistema esse que eles, contrariando decisão do Congresso, não permitem que seja auditável. E agora colocaram o seu candidato para disputar o pleito de 2022. Estamos falando de um criminoso responsável pelo maior esquema de corrupção e lavagem de dinheiro da história. E se você é daqueles que ainda acha que é só a fraude nas urnas que pode impedir a reeleição do Bolsonaro, sinto lhe informar que a fraude eleitoral não acontece apenas nas urnas. Ela já está em andamento desde o início da pandemia. Primeiro, o STF tirou o poder do presidente para agir na crise sanitária e entregou aos prefeitos e governadores, que por sua vez instrumentalizaram a pandemia para fins políticos e contra o governo federal. Depois, a grande mídia passou a responsabilizar o presidente pelas mortes. E claro que eu e você estamos cansados de saber sobre esse ardil. Mas o Brasil não é a nossa bolha das redes sociais. A maior parte da população ainda se informa pelo Jornal Nacional. E para piorar, hoje boa parte daqueles que se dizem de direita e que até apoiaram o Bolsonaro em 2018 estão servindo de cabo eleitoral do bandido de 9 dedos. Para você ter uma ideia,
Lula desviou bilhões dos cofres públicos e das estatais para o seu projeto de poder. Apoiou ditadores assassinos como Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro e Gaddafi. Financiou o metrô na Venezuela, refinaria na Bolívia e porto em Cuba, tudo com dinheiro suado do brasileiro, pagador de impostos. Depois disso, foi condenado em 3 instâncias e devidamente preso. E agora vemos o MBL, Amoedo, Nando Moura, Pondé, Reinaldo Azevedo, entre outros, colocando esse criminoso no mesmo patamar de um presidente que não tem um único caso de corrupção no seu governo. O que demonstra que ficaram cegos, tomados por uma espécie de síndrome de mulher de malandro e de completa banalização do mal. Alguns desses que eu citei, inclusive, já declararam voto no Lula. Outros falam em uma tal terceira via. Uma terceira via que ainda não existe, mas que quando aparecer sem o apoio da grande massa, servirá apenas para tirar votos do Bolsonaro e fortalecer a candidatura do petista. Não falo isso para ser pessimista, mas sim porque estes são os fatos que estão sendo apresentados hoje. E diante deles, não podemos arrefecer um milímetro, achando que a reeleição está garantida. Pelo contrário, é momento de fortalecer nosso apoio em torno do presidente, tomar as ruas para exigir o voto impresso e auditável. E o mais importante de tudo, temos que orar todos os dias pelo nosso país. E por hoje é isso aí, curte e compartilha ao máximo esse vídeo, deixa nos comentários a sua opinião, ou deixa só aquele alô esperto, pois isso ajuda demais na nossa relevância. Confere se você continua inscrito no canal, e diante de toda a perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você gosta do meu trabalho e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Outra forma de você promover uma iniciativa que está ajudando a mudar o país e ao mesmo tempo investir no seu próprio conhecimento é se tornando um membro da Brasil Paralelo. A partir de R$10 você já pode se tornar um membro e ter acesso a conteúdos exclusivos, como a versão estendida dos documentários com as entrevistas completas, guias de estudo, e-books, entre outros materiais que vão abrir os teus olhos e te trazer muito conhecimento. E como eu fiz uma parceria com o pessoal da Brasil Paralelo, se você fizer a sua inscrição de membro através do link que eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo, você terá um desconto de 10% em todos os planos e também estará ajudando na manutenção do meu canal. Bom, me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!